Oi, hoje é a resenha do conto A Duquesa e o Joalheiro, de Virginia Woolf, aqui do volume 6 da coleção da Folha Inglês com Clássicos da Literatura, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Oliver Bacon morava no alto de uma casa que dava para o Green Park. Tinha um apartamento. Cadeiras projetavam-se em ângulos retos, cadeiras revestidas de couro. Sofás preenchiam os vãos das janelas, sofás revestidos de tapeçaria. As janelas, as 3 janelas compridas, tinham sua dose justa de rede discreta e cetim trabalhado. Assim começa o conto A Duquesa e o Joalheiro, de Virginia Woolf, que conta a história justamente deste Oliver Bacon. No caso, o joalheiro em questão, um homem rico, muito rico, que se deu bem no negócio em que atua, a tal venda de joias, compra e venda de joias na verdade, né? Um homem em alto status social que antes, lá na sua juventude, desde criança até a quase mocidade, fazia alguns trambiques para tentar sobreviver, como por exemplo, o principal, né? Roubar gatos e cachorros de madames e depois revender para outras. Mas não, agora ele é um cara honesto e rico. Aí você se pergunta, cadê a duquesa nessa história? Bom, ela vai aparecer daqui a pouco, quando vai justamente à loja do Bacon para vender as suas últimas joias. Sim, ela é uma falida e não tem outra alternativa e é obrigada a vender as últimas coisas preciosas que possui. Bom, mas o que vai resultar tudo isso? Eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Olha, tá aqui uma história difícil de fazer uma avaliação, pelo menos pelos meus gostos pessoais. Mas antes, deixa eu confirmar uma coisa. Sim, aqui no volume 6 dessa coleção da Folha, há realmente outros contos. Esse título aqui não está apenas de graça, não. Temos aqui dentro também o conto A Dama do Espelho e também A Senhora Dalloway em Bond Street. E você já reconheceu, né? Sim, é a própria Mrs. Dalloway, daquele famoso livro da Virginia Woolf. Na verdade, esse conto aqui trata-se de um protótipo do que viria a ser aquele famoso livro. Ela estava ensaiando aquele personagem, escreveu muito tempo antes da publicação do romance. Bom, e aí você pode se perguntar, você também vai fazer a resenha desses outros 2 contos aqui contidos? Não, não vou. Eu vou ficar apenas realmente em A Duquesa e o Joalheiro. Mesmo que esses outros 2 textos ajudem a gente a entender ou meio que compensar também o que a gente vê nesse último texto. Como é que é? Coisa meio salada? Bom, a gente precisa lembrar realmente qual é o estilo da Woolf. A gente sabe, ela gosta do fluxo de consciência, assim como, por exemplo, a nossa escritora brasileira Clarice Lispector. E numa comparação entre as duas, a gente pode dizer que a Clarice, ela traumatiza mais a gente, porque ela tem um estilo mais pesado, mais conciso e também bem objetivo, principalmente no que ela quer dizer pra gente. Aliás, objetivo talvez não, mas que ela, por exemplo, é muito prolixa, né? Ela fica reinventando aquele tema que ela propõe para cada uma de suas histórias. É muito comum ela falar o que ela está pensando de um jeito e depois, páginas depois, voltar ao mesmo assunto de uma outra maneira, sobre um outro aspecto, uma outra visão. Já a Virginia Woolf, ela faz diferente. Ela tem uma leveza nesse fluxo de consciência. Só que, em compensação, ela não é direta no ponto. A gente não sabe o que ela quer dizer. Ela fica enrolando, talvez do mesmo jeito que a Clarice, só que de uma outra maneira. Tanto que quando a gente termina de ler um texto dela, eu só li esses 3 textos aqui, para falar a verdade, né? Eu não li ainda o romance Mrs. Dalloway. Você termina a leitura e fala, mas espera aí, cadê a história aqui dentro? É exatamente o que acontece, principalmente no conto Mrs. Dalloway em Bond Street, onde justamente a personagem, a Clarissa Dalloway, ela está andando ali na rua, falando com algumas pessoas, entrando numa loja, comprando uma coisinha aqui, um leque, e não acontece nada, é só isso. Sim, tem alguma coisa assim entre as entrelinhas, mas você precisa ficar prestando atenção e isso é às vezes cansativo. A gente tem que traduzir uma história, sendo que não é uma história de mistério, de investigação, onde a gente está realmente ali para tentar decifrar antes
do detetive ali da história. Não, aqui é uma história de fluxo de consciência, onde, na verdade, a gente devia estar sempre consciente do que o personagem está pensando. É uma contradição nesse tipo de gênero literário, né? Na verdade, a gente nunca sabe o que ele está pensando, né? Enfim, nesse texto da Mrs. Dalloway, a gente tem essa sensação que a gente não está entendendo a história. Não tem história, para falar a verdade. A Virginia Woolf, ela não faz uma trama, ou como eu costumo chamar, né, ela não propõe um quiprocó entre personagens. Ela só vai narrando uma coisa e você, se você encontrar alguma coisa por ali, sorte sua. No outro conto, A Dama no Espelho, talvez seja, ele é até mais interessante formalmente falando, mas também ele é completamente vago, a gente não sabe o que vai sair dali. Mas pelo menos, né, para quem não gosta desse tipo de narrativa, desses dois primeiros contos, há o último, A Duquesa Joalheiro, onde pelo menos há um fiapo de narrativa. Mesmo que na primeira parte do texto só há o foco em cima do joalheiro. Ok, e tá aí tudo bem, a gente fica sabendo da infância dele, a juventude, de como ele cresceu, virou um grande comerciante, rico. E depois, quando entra a duquesa na segunda outra metade, até demora um pouquinho para dizer a que ela veio. Mas sim, tem lá uma certa importância, ela não está ali apenas para vender as suas joias. Há um certo trambique ali. Eu não vou dizer, porque senão seria estragar a experiência de vocês. Mas tem uma reviravolta? Também tem, que é o que salva aqui o texto. Mas de qualquer forma, ele ainda mantém aquela estrutura formal da Virginia Woolf. Ela realmente não quer muito dizer algo em termos de quiprocó. Ela quer apenas navegar pelo pensamento do personagem principal e ficar por aí mesmo. Ela quer mostrar, por exemplo, uma questão de moral ou um grande sofrimento do seu protagonista. Pelo contrário, né? Ela vai navegando por ele e deixa ele ir ao sabor dos ventos também. De qualquer forma, eu posso dizer que eu preciso ler mais textos da Virginia Woolf e tentar entender um pouquinho mais, mesmo que provavelmente ela vá ser sempre igual em todos os textos. É uma característica de escritores que escrevem em fluxo de consciência. Geralmente, eles são muito repetitivos em várias das suas histórias. Pode mudar a situação, os personagens, muda para homem, muda para mulher, crianças, jovens, adultos, velhos, e fica sempre a mesma coisa, sempre a mesma batida. A gente nunca encontra muita variedade nesse estilo de narração de história. Embora, né, sempre daí possa nascer grandes histórias, grandes textos, como eu já verifiquei na Clarice Lispector. Mesmo enjoado um pouco do que ela escreve, de repente ela vem com uma história que é de cair o queixo. E por isso que eu também confio na Virginia Woolf, né? Que ela também vai produzir grandes textos também. Bom, enfim, para A Duquesa e o Joalheiro, de Virginia Woolf, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na segunda-feira, com outra resenha aqui dessa coleção da Folha. E dessa vez com a história de Edgar Allan Poe, O Poço e o Pêndulo. Que, aliás, eu já fiz resenha em outra oportunidade. Então, claro, eu vou falar algumas coisinhas diferentes. Mas antes, já temos na terça-feira resenha aqui de USA no Ar, com outra história sombria. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado resenhas também aqui do projeto. E até mais!